Fala, eu abro meu coração e eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus. Eu acredito que ela é poderosa para me transformar. Amém? Abre lá em Romanos capítulo 8, verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Fala aleluia. Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, está dizendo que nós somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Então não é mais do que vencedor por meio da sua força, da sua capacidade, da sua habilidade, do seu merecimento. É por meio daquele que nos amou. Tem duas coisas importantes que você precisa de entender nesse versículo. Nós somos mais do que vencedor. Mais do que vencedor é um campeão. Amém? Não é só um vencedor, é um campeão. Você é mais do que vencedor por meio de Jesus. Mas você tem que entender que Ele também fez uma obra por amor a você. Você é mais do que vencedor porque você é amado pelo Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, no amor de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Isso é fundamental. Agora nós precisamos de compreender também que, embora exista essa promessa, não é todo filho de Deus que vive uma vida vencedora. Muitos vivem uma vida mais do que derrotado. Muitos não desfrutam da vitória que Cristo conquistou. Não desfrutam uma vida de mais do que vencedor. Precisamos compreender, então, o que acontece. A promessa é que nós somos mais do que vencedores. Alguns não desfrutam, muitos não desfrutam dentro da igreja. Entram, vivem uma vida de legalismo, de regras, e não de desfrute da vitória de Cristo. Agora, nós todos somos indesculpáveis diante de Deus, porque nós recebemos em Cristo o suprimento completo para manifestar, para desfrutar essa vitória. O Senhor vai te dar desafios, você vai entrar em batalhas, em circunstâncias que você entrava e perdia. Você tinha circunstância e era derrotado. Você entrava na batalha e vivia vida de derrota. Mas agora, por causa de Cristo, as batalhas vão continuar. Não é? Ele não tirou as aflições, as batalhas. Nós vamos ter lutas e batalhas. Mas por causa de Cristo, Ele vai te entregar vitórias. Muitas vitórias, você vai se tornar mais do que vencedor. Agora, existe um suprimento para isso. O Senhor vai te dar a provisão, a capacidade, a habilidade, a sabedoria, o que for necessário, o suprimento necessário para você apropriar da vitória que foi conquistada na cruz pelo Senhor Jesus, estão disponíveis para nós de graça. É a abundante graça. Aqueles, pois, que receberam o dom da justiça e a abundante graça, reinarão em vida. Já está disponível. O dom da justiça, o presente da justiça de Deus e a abundante graça estão disponíveis para nós. Temos que apropriar delas todo o poder do Espírito Santo. Porque a graça não é unção, a graça não é capacitação. A graça é uma pessoa, Jesus Cristo, e por causa da graça, o Espírito Santo, Ele está em nós e Ele nos capacita. Ele nos dá uma capacidade extraordinária, sobrenatural, e algumas vezes extraordinária, chamada unção de Deus. Nos dá dons, habilidades naturais e dons espirituais para nós desfrutarmos da vitória. Se você pegar a velha aliança, o Velho Testamento, você vai ver em muitos momentos coisas extraordinárias acontecendo, que eram sobrenaturais, além do natural dos homens, como um homem pisar na água e o mar se abrir. Isso é uma capacitação. Não é a graça que abre o mar. A graça capacita Moisés a pisar nas águas e abrir o mar. Quem está comigo? Moisés falou: Senhor, faz alguma coisa, o exército está vindo atrás de nós, os egípcios estão vindo atrás de nós, faz alguma coisa. Deus falou para Moisés: faz você, já te dei a graça, você pela graça vai viver o sobrenatural. O que Moisés teve que fazer? Pisou na água, pisou,
o extraordinário aconteceu. Quem está comigo? Amém. Glória a Deus. Dons espirituais, capacidades, talentos, sabedoria, tudo isso vem por causa da graça de Deus. Sabe, irmãos, mesmo passando por lutas e vivendo derrotas, o Senhor não vai nos condenar mais. Então, primeiro, eu quero te dizer que essa palavra não é de condenação para você. Com certeza, nós vamos ser confrontados pela palavra, mas ela não é de condenação. Porque toda a condenação foi levada por Cristo lá na cruz. E em Gálatas o Senhor diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Então não tem condenação, mesmo que você peque e você erre, você falhe e você esteja sofrendo consequências por causa do seu erro, do seu pecado, da sua falha. Ninguém mais tem o direito de te condenar, nem Satanás pode te condenar, porque não há mais condenação para quem está em Cristo. O Senhor não nos condena mais enviando juízo sobre nós, de enfermidade, juízo de maldição, de morte, de câncer, de acidente, de pobreza, de miséria, de perda, de roubo. Deus não faz isso mais. Com certeza, Deus odeia o pecado. Ele tem ira contra o pecado. E o pecador, ele está mexendo em algo que é de Satanás, que é o pecado. Tem uma consequência, um salário. O salário do pecado é a morte. E a prática do pecado, ele atrai a ira de Deus. Mas toda a ira de Deus foi derramada em Jesus Cristo na cruz. E não sobrou nenhuma ira para mim e nem para você. Toda a condenação foi colocada em Cristo na cruz. A obra dele está consumada. Lá na cruz o Senhor suspirou e disse: está consumado. A obra foi completada. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Toda a condenação foi colocada sobre Cristo, para nós não termos mais condenação. Cristo levou a nossa condenação na cruz. Diga aleluia. Aleluia. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Ah, mas pastor, eu já ouvi pregação que diz que o que está acontecendo comigo é castigo de Deus, é ira de Deus. É porque o pregador pegou o Velho Testamento e esqueceu a cruz. Ele tirou a cruz da Bíblia. Lá na cruz, Jesus levou a ira, levou o castigo. Por que que agora não tem mais castigo para nós? Porque toda a ira pela nossa desobediência já foi descontada lá na cruz em Jesus Cristo. Deus não tem mais ira conosco. Mas Ele é Pai. Ao ver o nosso erro, Ele vai intervir e disciplinar para nós não passarmos do limite. Mas não vai disciplinar com ira mais. Vai disciplinar com amor. Quem está comigo? É mais ou menos como uma família que tem muitos filhos, onde a mãe fala para o filho mais velho cuidar dos mais novos. E ele fala: se seu irmão fizer bagunça, você vai apanhar. E o irmão mais novo, a criança, faz bagunça. E quem apanha? O mais velho. Mas não fui eu que fiz, vai apanhar porque foi o mais velho. Você tinha que ter cuidado do mais novo. E o mais novo aprontou, mas ele vê o mais velho apanhar e ele fica quietinho. Quando a mãe vem para o mais novo, a ira já passou. Ela descontou a ira no mais velho. Quem está comigo? Eu sou mais velho, eu sei do que eu estou falando. Portanto, querido, o Senhor, o Pai, disciplinou o mais velho lá na cruz. E agora, Ele não tem mais ira conosco. Ele vai nos disciplinar se nós decidirmos desobedecer, mas não mais com ira. Na velha aliança, a disciplina era com maldição, com morte. A disciplina era com miséria, era com perda. Na nova aliança, a disciplina é com amor. Deus vai apenas te expor para você enxergar o tanto que você está errado. Em amor, Deus vai impedir que você desfrute das maiores coisas. Porque se você é um filho imaturo que não consegue cuidar da bicicleta, Deus não vai te dar o carro. Quem está comigo? Se você é um filho imaturo que entrou na empresa para ser auxiliar, office boy, e já afastou da casa de Deus, Deus não vai te dar a direção da empresa. Quem está comigo? Amém. As maiores bênçãos, o pai segura como disciplina dos seus filhos. Mas não é mais com ira.
É apenas para você amadurecer, você entender que a maturidade é o caminho das maiores bênçãos. Amém, irmãos? A primeira coisa que eu quero te ensinar: nós temos que viver pela graça e não pela lei. Viver pela lei torna a graça de Deus sem poder para nós, sem efeito. Se você tem um relacionamento com Deus baseado no seu mérito, no seu merecimento, na sua obra, na sua capacidade, na sua habilidade de fazer as coisas para Deus, de obedecer, ou na sua incapacidade, na sua negligência, na sua indisposição, se o seu relacionamento com Deus está baseado nisso, ou na sua capacidade, ou na sua incapacidade, ou na sua disposição, ou na indisposição, ou na sua atitude de obediência, ou na atitude de desobediência, de qualquer jeito tem uma coisa em comum nesse relacionamento: você está relacionando com Deus baseado em si. Você não vai desfrutar das bênçãos que Jesus conquistou na cruz. Nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado em nós. Quem está comigo? A confiança em nosso mérito nos impede de receber o dom da justiça e a abundante graça. Deus vai me abençoar porque eu obedeci, porque eu jejuei, porque eu sou um bom crente, porque eu dizimei, porque eu peguei o carnê, eu fui até o final, eu contribuí, por isso Deus vai me abençoar. Você está relacionando com Deus baseado no seu desempenho, na sua capacidade de obedecer, de fazer. Então você está baseado no seu mérito, e pela sua capacidade Deus não pode te abençoar, porque você até faz uma coisa boa, mas nós temos o pecado dentro de nós, fazemos muitas coisas erradas. Alguém está comigo? Amém. Mas também Deus não vai deixar de me abençoar, porque eu não consigo ser fiel, eu não consigo cumprir o propósito, eu não consigo obedecer, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, então Deus vai me amaldiçoar, Ele não vai me abençoar mais. Nosso relacionamento na nova aliança com o Pai não é baseado no nosso mérito, nem no nosso desmérito, não é na nossa obra, nem na nossa falta de obra, não é no nosso desempenho. Nosso relacionamento com o Pai é baseado no desempenho de Jesus Cristo lá na cruz. E a nossa fé na obra de Jesus que libera as bênçãos de Deus para nós. Porque nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus, não é por nosso meio. Diz amém. Gálatas 5, verso 4 diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vamos colocar numa linguagem que a gente entenda. Você que chega diante de Deus, querendo ser abençoado, pela justificativa do que você fez, você está desligando de Cristo. Você caiu da graça. Lei é tudo aquilo que você faz para Deus, para que em troca Ele te abençoe. Quem entendeu isso? Tudo que eu faço para Deus, para receber em troca a bênção, tem um nome na Bíblia, é lei. Se eu me relaciono com Deus baseado na lei, eu sempre vou falar para Deus: o Senhor tem que me abençoar porque eu fiz. O Senhor me abençoa porque eu fiz isso, porque eu desempenhei. A Bíblia está dizendo que quem faz isso, desligou de Cristo, decaiu da graça. Desligar de Cristo é você deixar de andar pela graça por meio da fé e andar pelo seu esforço, pelo seu comportamento. Por que não desligar de Cristo não é perder a salvação? Porque de graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de você, é um presente de Deus. A salvação não é por obras, é um presente de Deus para todos nós. Diga aleluia, diga amém. Fala: Senhor Jesus, me dá revelação da sua graça. Então tem muito crente sincero que procura viver uma vida santa e justa, e está certo. Mas tem muito crente que está buscando viver essa vida santa e justa para agradar a Deus e ser abençoado. Está errado. Porque por mais que você tente ser santo e justo, perto de Jesus Cristo, você está muito longe do padrão. O padrão seu pode ser alto, mas o padrão de Jesus é inatingível para alguém como eu e você, que tem o pecado, que tem a carne. Nós não vamos conseguir, pelo nosso desempenho, chegar nem perto de Jesus. Portanto,
Por mais que você se esforce para viver uma vida santa e justa, você não vai conseguir atingir o padrão de Deus. Não vai ser abençoado pelo seu desempenho. Quem entendeu? O problema acontece quando nós tentamos relacionar com Deus confiado nisso, na nossa performance. Alguns, na boa performance, se tornam orgulhosos, até arrogantes, orgulhosos de ser bom crente, de obedecer, de ser dizimista, de estar no culto, de estar na igreja, de ter posição na igreja, de ter função na igreja. O orgulho que vem da justiça própria. Alguns outros se baseiam no seu desmérito, desmerecimento. Olha para mim, esquece lá fora. E se baseiam nas suas dificuldades. Deus tem dó de mim. Faz milagre, Deus, porque eu estou precisando demais. Já pedi para Deus, estou precisando demais. Eu creio que Ele vai fazer um milagre. Já pedi para Deus, a minha situação está difícil. Eu creio que Ele vai fazer um milagre. O médico diz que essa doença é muito ruim, é muito grave, mas já pedi para Deus. Deus vai ter dó de mim, Ele vai fazer um milagre. Você está relacionando com Deus baseado na autopiedade, na dó de si mesmo, e Deus não vai fazer um milagre, porque Deus faz milagres baseado na fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, verso 2, o apóstolo Paulo fala dos judeus, e ele diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, eles são crentes zelosos, eles obedecem, eles buscam cumprir a palavra, porém, eles têm zelo sem entendimento. Olha para mim, tem zelo, mas não entende o que Deus quer. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, eles procuram estabelecer a sua própria justiça, e eles não sujeitam a justiça que vem de Deus. Ele está falando, os judeus são crentes zelosos, mas eles se relacionam com Deus baseado na sua própria justiça, ou seja, eu estou cuidando, Deus, eu estou obedecendo, eu estou jejuando, eu estou fazendo a campanha, eu estou fazendo a oração, me abençoa, Deus, baseado na sua obra, na sua justiça. Então Paulo fala, eles não estão entendendo, eles chegam diante de Deus baseado na sua própria justiça, e não na justiça de Deus. Eles não recebem porque não chegam baseado na justiça de Deus. Alguém está comigo? E qual que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Cristo. Judeus negaram a obra de Cristo, por isso, tem zelo, mas sem entendimento, não recebem as bênçãos. Alguém está comigo? Qual é o entendimento que eles não tinham? Eles não conheciam a justiça de Deus. Precisamos então rejeitar a vida baseada ou rejeitar também a vida limitada pela nossa desobediência, pela nossa incapacidade em obedecer a Deus. E o nosso viver deve ser de acordo com a justiça de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 9, presta atenção. Conecta aí na palavra. Ativa sua mente, amém? Amém. E ser achado nele quem? Em Jesus. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Deus quer te abençoar, se você andar totalmente dependente da justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? É a justiça que procede da fé em Jesus Cristo. Porque você crê em Jesus, Deus olha para você e te considera justo. E porque você é justo, Deus ouve a sua oração. Ele não ouve porque é sua, Ele ouve porque ele escuta a oração de Jesus. E por causa de Jesus, Ele te abençoa. Então você não vai receber nada de Deus por causa da sua oração, do seu mérito, da sua santidade, da sua bondade. Mas totalmente, você vai receber tudo, totalmente por causa da sua fé em Jesus Cristo. Jesus é a justiça de Deus. Quem entendeu? Amém. Não importa o tanto que você seja zeloso, seja, mas não é isso que vai determinar a bênção de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Amém. É certo que quem anda pela fé começa a se tornar zeloso. Segundo ponto,
Primeiro nós não recebemos porque nós andamos baseado na nossa justiça própria. Nós deixamos de andar pela nossa fé na obra de Cristo. Segundo ponto, nós não recebemos a vitória completa, nós não vivemos uma vida mais que vencedor, porque nós deixamos a graça se tornar vã. A palavra de Deus está dizendo: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, o apóstolo Paulo está dizendo, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Paulo está falando, na qualidade de cooperador, de quem está trabalhando com Cristo, trabalhando com o Espírito de Cristo, eu exorto vocês, não receba a graça de Deus e desperdice ela. Não desperdice a graça de Deus. Não receba a graça de Deus em vão. Não desperdice a graça que Deus está te dando. Todos nós recebemos graça sobre graça. Quando você crê em Jesus, já é graça. Fala comigo, acreditar em Jesus. É um presente. Deus te deu uma fé inicial para você acreditar em Jesus. Já é graça. Todos nós recebemos essa graça inicial, mas depois começamos a viver uma vida de graça sobre graça. Em várias circunstâncias, Deus vai te dando coisas que você não merece, e você fala, nossa, que milagre. É graça de Deus, é por causa da graça. Não é por causa do bom comportamento, é por causa da fé em Jesus. É graça sobre graça, mas a palavra nos exorta aqui, que muitos crentes estão recebendo a graça e estão desperdiçando. Está sendo vã, está sendo desperdiçada. A graça que recebemos pode ser negligenciada, de forma que a graça, quando ela é desperdiçada, ela não produz vitória. Você recebe, mas desperdiça, e ela não produz vitória na sua vida. Ela não produz fruto na sua vida. Quem está comigo? Amém. Todos nós que cremos em Jesus recebemos graça sobre graça. Basta você abrir a boca e pedir ao Pai em nome de Jesus, Ele vai derramar graça na sua vida. Mas muitos de nós têm desperdiçado a graça, sendo negligente. Quem entendeu? Como que é isso? Deus pode ter colocado, por exemplo, no seu coração um desejo, e a forma como Ele faz isso é gerando o querer e o realizar. Ele quer te dar uma bênção lá na frente, Ele coloca o desejo agora, porque esse desejo vai fazer você mudar de atitude, de postura, mudar o seu nível de fé. Por exemplo, Deus colocou no seu coração um desejo de casar. Deus gera o querer, Ele gera o realizar também. Então, o querer, para nós que somos filhos de Deus, já é graça. Está entendendo? Porque, quer ver um exemplo? Estou com desejo de estudar. Não, é graça demais isso. Os irmãos chegam aqui na igreja, não querem saber de estudar de jeito nenhum. Aí me perguntam, pastor, como é que eu faço para prosperar? Eu te falo, meu filho, vai trabalhar. Sem trabalho ninguém prospera. Eu não sei fazer nada, então vai estudar e trabalhar. Agora vai fazer duas coisas, não fez antes? Aí você não quer, porque não quer, a carne não quer. Mas a graça te alcança e você começa a ter desejo. Tem irmão aqui que não fugiu da escola. Depois que veio para a igreja, Deus colocou desejo no coração de fazer curso técnico, a porta abriu, ele entrou pela porta, formou, e a porta lá na Anglo América abriu, ele entrou lá e está lá hoje, na posição que há 2, 3 anos atrás ele nunca ia conseguir entrar, mas Deus gerou o querer no coração dele. Esse desejo é Deus, mas Deus também gera as capacidades. Fala amém. Amém. Deus gera as capacidades também. Como que Ele faz isso? O Espírito Santo gera em você capacidades sobrenaturais. Você começa a aprender coisas que não sabia, e Ele usa, sabe quem? A igreja para isso. E aí você começa a ter dons espirituais, talentos que estavam ocultos dentro de você. A igreja te dá a oportunidade, ninguém te dava chance, a igreja te dá chance. Esse quadro aqui foi um irmão que fez, diz serralheiro. O primeiro que ele fez ficou parecendo um 8. A igreja compra o material, coloca na mão dele e fala, faz. Sai um negócio mais... é uma arte moderna. Vamos comprar mais material, vamos investir em você. Se fosse no mundo, vai embora, passa no RH. Você não serve para cá não. Deus gera o querer e gera as capacidades, e Ele usa a igreja para isso. Estão aqui comigo? Estou cheio de jovens aqui que estão tendo profissão que não tinha. Por causa da igreja, essa equipe de transmissão, multimídia, de som, os irmãos estão tendo profissão, profissionalizando. Tem um jovem aqui da igreja que abriu uma empresa
Um empresário chegou nele e falou: eu vou investir na sua vida. Você tem talento, vamos ser sócio, eu entro com dinheiro. De cara foi 20 mil que colocou na mão dele de equipamento. Mas vai investir mais um tanto aí. E você entra com seu talento. Sabe o que foi isso? É a graça de Deus. 1 Coríntios 15, 10 então, diz: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, quando Deus te dá a graça, Ele gera um querer. Mas depois vem um segundo passo. Pela graça de Deus eu sou o que sou, a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Não desperdicei. Qual que é o segundo passo? Trabalhei muito mais do que todos eles. A graça se manifesta nas nossas vidas, então, inicialmente como um desejo, mas daí o Senhor Ele vai te gerando um realizar, abrindo portas, abrindo oportunidades, te desenterrando talentos, te dando dons espirituais. Eu quero trabalhar com kids, e Deus vai colocar no meu coração tudo que é necessário. Ele vai me dar as capacidades, as habilidades, o tempo, as habilidades, as pessoas. Não, criança dá trabalho demais. Quero saber de kids, não. Eu quero ir trabalhar com radicais livres. Quero ser da rede de adulto, não quero saber de criança, não. E os seus filhos? Não, as irmãs que cuidam lá dos meus filhos, que eu trago para os kids. Pois é, deixa eu te contar. O trabalhar com kids foi a graça de Deus querendo te alcançar. O Senhor colocou no seu coração a necessidade. E você rejeitou, a capacidade não vai te alcançar, a provisão não vai alcançar, os recursos não vão alcançar. Quem está comigo? Amém. O Senhor gera esse querer, depois Ele vem com as capacidades. A graça não é a capacidade, a graça é o Senhor Jesus querendo mudar a sua vida, mudar a sua história. Quem entendeu? Amém. Não, discipulado, não quero discipulado, não quero saber de discipulado. Tem alguém falando com a minha vida? Na minha vida? Eu não quero saber disso. Presta atenção, filho. O discipulado é a graça de Deus te alcançando para te abençoar. Você tem que começar lá na célula, decidindo ser discípulo do seu líder. Ah, deixa eu fazer o louvor hoje. É Deus que está fazendo isso no seu coração. Deus vai te capacitar. É a graça de Deus. Ele quer te levar para lugares maiores. Ele começa com as pequenas coisas. Quando você não responde, porque você se acha muito especial, muito ocupado. Eu até queria ser líder nessa igreja, mas não tem tempo. Quando eu for à toa, igual esse monte de líder que tem aqui, aí eu vou ser líder. Já parou para pensar como é que esses 12 discípulos viveram 3 anos e meio com Jesus, as famílias, a vida deles, como é que foi? Eles pararam de trabalhar naturalmente para trabalhar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sustentou cada uma dessas famílias com o ministério dele. Um ministério frutífero, próspero. E ele pegou uma lá que ele viu um potencial e colocou a tesouraria na mão dele. Poderia ser aquele que estaria cuidando das ovelhas do Senhor. Você sabe que Pedro não era o mais requisitado não, né? Era o mais trabalhoso. Pedro era o tipo do discípulo que você fala assim: ai meu Deus, esse irmão veio para a minha célula. Estão comigo aqui? Bom era o Judas, capacitado, dado nas coisas políticas, entendido de conversas políticas, de governo, de administração, de finanças. Esse daí é bom, eu vou investir nele. Estão comigo, irmãos? Você sabe que Judas desperdiçou a graça. Ele não usufruiu da graça de Deus. E Jesus não esperou ele passou. Atos capítulo 1, verso 20, Pedro está dizendo que vamos colocar outro para tomar o encargo de Judas. Atos 1, verso 20, coloca aí, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nele habite, e tome outro o seu encargo. Pedro está dizendo aí o seguinte: vamos colocar outro no lugar de Judas. Ele desperdiçou a graça. Deus não te espera. Fala para o irmão aí do lado: Deus não te espera. O que é que nos impede de viver uma vida mais do que vencedor? Nós vivemos pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
Fala, eu sou salvo pela graça. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você não é salvo pelo seu mérito, é de graça, é pela graça, por meio da fé. E a fé não é sua, ela é um presente de Deus. Você não é salvo de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por isso que ele gera em você um pensar, um querer, algo na sua alma começa a meditar sobre ser líder, sobre crescer, sobre o ministério de criança, ministério Radicais Livres, edificar a casa de Deus, pregar uma palavra. Eu acho que eu vou ser pregador. Não é o capeta, filho. Ele vai te habilitar. Ele vai te dar recursos, porque você foi salvo para isso. Você foi salvo para as boas obras que Deus já preparou para você andar nelas. Você não foi salvo para ficar esperando a hora que você vai querer. Mateus 25:14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. É uma parábola, é Jesus contando uma história para que os discípulos chegassem até ele e aprendessem com ele princípios do reino de Deus. As parábolas de Mateus 24, 25 são do reino de Deus. Amém? E ele está falando, o reino será como um homem que, se ausentando de um país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Quem é esse homem que ausentou do país? Jesus. Saiu daqui e foi para o céu. A um desses servos, ele chamou todos os servos. E a um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu, ele distribuiu talentos, que era uma medida de ouro, da sua riqueza. Para um ele deu 5, para outro 2, para outro deu 1, segundo a capacidade de cada um. Então, primeira coisa, você pode falar assim, eu não tenho capacidade, não tem mesmo, nem você nem eu. Mas quando nós respondemos o chamado de Deus, Ele nos capacita. Depois de quanto tempo, irmãos? Já tem 2000 anos que o Senhor foi, distribuiu os talentos com os servos, e eles saíram para multiplicar. Alguns estão enterrando o talento, até hoje. Dentro dessa igreja tem talento, tem irmão que saiu para multiplicar, mas tem irmão que está enterrando o talento. Mas o Senhor volta, e Ele vai prestar conta com os seus servos. Quem está comigo? Amém. Depois de muito tempo, então, Ele voltou. O Senhor daqueles servos ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, que recebeu 5 talentos, entregou os 5, dizendo, Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei, multipliquei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É na volta do Senhor. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do Senhor. E aproximando-se também o que recebeu 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebeu 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceivas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Quem te contou isso? O Senhor pergunta, quem te falou isso? Se você acredita nisso, cumpria então que você entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, será tirado. Quem está comigo? Amém. E o servo inútil, o que enterrou o talento, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Estão comigo, irmãos? Amém. A graça é que o Senhor pegou o seu tesouro e entregou para os seus servos. A graça alcançou os servos na forma de dinheiro aqui, de ouro, de tesouro. Cada um recebeu uma quantidade. Como nós, que pela graça recebemos salvação. Pela graça recebemos dons espirituais.
Pela graça estamos sendo abençoados na nossa vida natural. O que aconteceu de errado aqui é que um servo, o de um talento, o que não tinha tempo, o que achava que ele não tinha habilidade, não tinha tempo para servir, e não tinha intimidade com o Senhor, não conhecia o Senhor, porque achava que o Senhor era mau. Esse servo de um talento que não tinha tempo para viver a vida com o Senhor, e não tinha intimidade com o Senhor, ele enterrou o talento. A única coisa errada que essa pessoa fez, foi que ele pegou o talento e enterrou. A graça nos capacita a estar prontos para fazer a vontade de Deus. Diga aleluia. A graça nos dá toda a capacidade para fazer a vontade de Deus, toda a habilidade. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor vai voltar. Apocalipse capítulo 2, verso 23. Eu sou aquele que sonda mente e corações, e eu darei a cada um segundo a sua obra. É para cada um de nós, pelas obras que nós fazemos para o Senhor. Mas não é qualquer obra, é obra da graça. Você é salvo pela graça por meio da fé. O Espírito Santo começa a colocar no seu coração desafios, desejos, passos para você seguir. Ele coloca uma liderança, porque você não tem maturidade muitas vezes de discernir. Pessoas vão te dar o caminho. Você diz sim. Com o sim que você diz, você vai ser julgado pelo Senhor. Com a obra que você fez, você vai ter a recompensa. Você diz não. Com o não que você diz, você vai ser julgado pelo Senhor na sua volta. E porque você disse não, a graça foi desperdiçada. Não tem obras. No dia do julgamento, não vai ter recompensa. Vai ter disciplina. Quem entendeu diz amém. Finalizando, Lucas capítulo 12. Não precisa colocar não. Capítulo 12, do verso 35 em diante, lá no final, diz assim, verso 46, 47, eu não marquei aqui. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O Senhor está dizendo que Ele vai para cada um de nós ter um julgamento. Para alguns vai ser recompensa. Muito bem, servo bom e fiel. Você pegou a graça, você usufruiu da graça, vai ter recompensa sobre muitas cidades. Mas alguns estão dizendo não. O servo que conheceu a vontade do Senhor e disse não se aprontou, não se aperfeiçoou para fazer a vontade do Senhor, fez segundo a sua própria vontade, receberá disciplina. Quem entendeu isso? Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque nós estamos no começo de ano. É momento de você tomar decisões. Se você passou o ano de 2020 servindo a Deus do seu jeito, fazendo a sua vontade, agora é o momento de você tomar decisão, alinhar o coração para fazer a vontade de Deus. É o início de um novo ciclo. Alinhe o coração para dizer sim para o Senhor. A vontade de Deus é que você cresça, porque Ele está voltando. A vontade dEle é que você pegue o talento e saia para multiplicar. É que você pegue a mina e saia para multiplicar. A vontade de Deus é que você conheça a vontade e sirva. Não cruze os braços. Conheça a vontade do Senhor e sirva. A graça te capacita. O Senhor está voltando. Quando Ele voltar, nós vamos receber recompensa, porque nós dissemos sim para Ele. Quem diz amém, fica de pé.